Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar da Multiplan e os resultados do primeiro TRI de 2023. Então peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. Se tiverem interesse no nosso serviço de análise, inclusive valuation da Multiplan, tem um link aqui na descrição do vídeo, tá? Então esse serviço é um pouquinho diferente, né, do que vocês veem aí na internet. A gente faz análise dos resultados, focando nos fundamentos, mostra como é que faz um valuation. Também tem relatório, né, com valuation em 3 cenários, pessimista, provável e otimista, né, utilizando cenário econômico, macroeconômico como base, né. Então se vocês tiverem interesse, o link vai estar na descrição do vídeo. Então vamos lá. A Multiplan que vem dando resultados positivos já há bastante tempo, tá? Código Multi3. As apresentações deles são sempre bem legais, né? Eles falam um pouquinho de ECG, né? Alguns eventos. Esses eventos da Multiplan é cada vez melhor, tá? Apesar de falar aqui de ECG, envolveu cerca de 2.000 participantes, às vezes, aqui foi na rua, né? Mas aqui, esses eventos que a Multiplan faz tem cada vez atraído mais. Eu gosto muito do shopping da Multiplan, tá? Aqui no Rio de Janeiro, tem outras regiões do país, né? Campanha de doação de sangue, realmente o shopping da Multiplan sempre fazendo essa doação. Isso acaba atraindo, né, público pro local. Você tá juntando aí, né, o útil ao agradável, né? Unindo o útil ao agradável. Quando você faz essa questão da ESG, né, que bolsa de valores, né, o pessoal que olha muito para esse lado pode gostar, e você também está atraindo o público lá que gosta dessas iniciativas para fazer compras nos seus empreendimentos, né? Então eles fizeram aqui também outras, né, iniciativa de livro, ó, e o pessoal vai lá comprar, ó, totalmente gratuito. Ó, os eventos aqui, ó, Imagine Picasso, abordagem que agrega valor, responsabilidade social também. É bem interessante isso aqui, tá? Mais um pouquinho de cachorrinho. Então eles atraem vários públicos diferentes, né? Eu gosto bastante. Né? Questão de controle interno, né? Governança corporativa, entrar nessa questão de ESG também. Foi criado, ó, Departamento de Auditoria Interna. Acho que toda empresa deveria ter isso, né? Eu nem sabia que eles não tinham. Mas demonstra aí que estão fazendo alguma coisa melhor ainda. Aprimorando também o canal de denúncia aqui interno, né? Para os funcionários. Agora crescimento, né? Crescimento das lojas, né? Isso daqui é vendas dos lojistas, não é da Multiplan, não. A gente vê que eles continuam crescendo, tá? E olha que o cenário é macroeconômico bem desafiador. Então a gente vê que esses eventos, ó, até mostrando aqui evento infantil, tá dando um resultado, tá? Por mais que seja de ESG, ó, cresceram 6% em abril, frente a 2022, né? Cadê? Aqui de botar 16%. Enfim. Vendas trimestrais, a gente vê que frente aqui ao primeiro TRI de 2022 cresceu aqui 16%. Frente ao abril de 2023, entendi agora. Cresceu 6%, então a gente vê que todo mês aqui eles crescendo, até trimestral, mesmo nesse cenário macro muito difícil, né? Eles ficaram um tempo fechado aí. Crescimento dos aluguéis, então a gente vê a qualidade do shopping, eles conseguiram crescer aluguel real, tá? Isso aqui já descontando inflação, com uma menor taxa de inadimplência, né? Acho que aqui eles não botaram nessa apresentação, mas de novo, o custo tendo resultado recorde, eu acho que mais adiante tem. Ó, a taxa de inadimplência caiu, ó, bastante, custo de ocupação também. Vendas em mesmas lojas, crescendo. A gente bota aqui efeito de reajuste, né, do IGP, eles também conseguem repassar esse reajuste para os lojistas. Então eles conseguiram vender bastante, ó. Aqui o efeito real, né? 3,5%. Vendas em mesmas lojas. Eles usam dois métricas, né? O Same Store Sales, né? Que é aluguel nas mesmas lojas, tá aqui embaixo. Same Store Rents, né? É o SSR, que é aluguel nas mesmas lojas. É líquido do efeito do reajuste do IGP. Então por isso que eles têm dois aqui, ó, o SSR e o SSS. Se fosse só com SSS, sem o reajuste do IGP, né? Sem ser o real, eles teriam um crescimento maior ainda. Mas aqui já descontando aqui da inflação. Então, o resultado operacional líquido, né? O NOI é a métrica aí que eles usam. Aqui eles botaram, que é novos recordes. Continua crescendo, 17% de crescimento. EBITDA também, 21%. Fluxo de caixa operacional. Então, cada métrica calculada de uma forma, né? O EBITDA é mais aí uma métrica utilizada com base numa DRE, né? Que a gente está acostumado a ver. E o NOI
descontando algumas taxas aí de imposto, de aluguel, fluxo de caixa operacional é feito mais caixa, então a gente vai ficar até próximo do EBITDA. E a empresa pouquíssimo alavancada com uma margem alta, tá? Lembrando que a Multiplan, ela tem essa questão imobiliária, né, de aluguéis, ela é uma empresa muito semelhante a fundo imobiliário, mas ela também desenvolve empreendimentos que demoram a ser construídos, né? São projetos de longo prazo, então está sempre desenvolvendo esses projetos. Em alguns casos ela faz até venda, né, desses empreendimentos. Então demora a você ter uma ampliação, às vezes um resultado aumentar cada vez mais, né? Ter uma expansão cada vez maior. A gente tem uma dívida, mas não está afetando, né? O custo médio está alto agora, 13%, por conta da alta Selic. Então a gente vê que está bem indexado aí ao CDI. Mas a dívida líquida sobre EBITDA 1,5 vezes, porque está crescendo muito. A gente tem caixa para cobrir, ó, e FFO também, ó, toda a dívida até 2028, quase. Até 2028 não, até 2000, somando os dois até 2026 mais ou menos, né? Tem um valor de propriedade, só de propriedade 26 bi, né? O valor de mercado da Multiplan é 15 bi. Então, assim, mais uma vez, né, a gente falou lá da Agro 3, pessoal que gosta muito de olhar esse valor de mercado aí, frente ao valor de propriedade, a Multiplan ainda estaria mais descontada, né? E como é que ela estava no passado? Ela ainda não recuperou o período pré-pandêmico, está com resultados muito mais fortes, tá? 2020, pico de 2020. Ela já teve mais barata, tá? Ela estava bem mais barata que no ano passado, né? É até curioso, porque o cenário macro agora está bem ruim e a Multiplan até deu uma valorizada, né? Porque ela estava lá embaixo, ela chegou a bater uns quase R$19, né? 20 aqui em 2022, dezembro. Bateu menos, ó. Aqui em 2021, ela já vinha com resultado bem forte, já tá quase R$16, então ela já chegou a estar mais barata. Mas mesmo assim ela estaria barata, tá? Porque a gente vê aí valor de mercado, resultado recorde atrás de recorde, tá? O covenant deles, ó, em relação à dívida, por conta desse crescimento do fluxo de caixa operacional, ó, 1,5 vezes. Eu acho que esse covenant é com base no dívida líquida sobre EBITDA, né? 1,54 vezes, ó, tá aqui. Então eles já tiveram aqui um covenant alto. É normal, às vezes, eles girar com esses covenant altos, tá? Porque eles têm esses empreendimentos que eles desenvolvem, então eles se alavancam para isso, tá? Para desenvolver os empreendimentos. Tá? Mas aqui, ó, chegaram em 3,3 vezes, até mais próximo de 4 vezes, mas mesmo assim tranquilo, tá? Tem empresa aí que alavanca até 3,5, até um pouquinho mais. Passar de 3,5 começa a ficar mais preocupante, mas mesmo assim, a gente vê aqui. No 2021 que eles se alavancaram mais, aí depois, logo depois desalavancaram, né? Desalavancaram até no momento certo, por conta da alta de juros. Então tu vê a diferença de uma empresa que sabe o momento de se alavancar e desalavancar, o momento que tem que emitir ação, que não tem que emitir, para não prejudicar os acionistas, né? Não destruir valor. O endividamento deles é baseado basicamente em CDI, que eu falei, tem um pouquinho de taxa referencial, em outros também, indicadores. Aqui eles botam aqui, inclui IPCA e outros índices, né? Outros aumentou um pouquinho. Spread do custo da dívida sobre Selic. Deixa eu ver aqui que Selic, custo da dívida mais ou menos anda lado a lado, né? Agora ficou negativo aqui, esse spread do custo da dívida sobre Selic, mas normalmente eles têm um spreadzinho, né? Que seria um ganho aí em relação a Selic bem maior, né? Agora nesses últimos anos aí que piorou por conta dessa alta de juros. O valor da Multiplan, ó, eles também têm um EV, né? Enterprise Value, né? Quando a gente soma a dívida, bem baixo, ó. 16,9 bi. E o valor justo, segundo eles, seriam mais ou menos 26 bi, né? Por conta das propriedades que a gente falou, né? Eles botam até aqui, ó, EV sobre valor justo, uma métrica. Aqui, eles já tiveram aqui nesse patamar aqui, entre 2017, 2019, 2020, eles despencaram, né? Mas a gente viu que estava mais ou menos nesse patamar aqui, né? Antes da pandemia, né? Estavam com um valor bem precificado. E os resultados deles estão mais fortes que lá no passado. Então a tendência deles é quando o cenário macro ajustar aí, a Multiplan dá uma subida, tá? Tem alguns custos aqui que eles fazem um cálculo, custo de reposição calculado através da multiplicação de estimativa de custo de reposição por metro quadrado e área bruta local total própria, que eles têm que investir, fazer manutenção, tem que comprar novas propriedades e tal. O valor de mercado deles bem abaixo, tanto em relação... É esse? 14,8? Agora subiu um pouquinho, né? Era 14,8 bi, ó. Março de 2023, o Enterprise Value um pouquinho maior, mas o Enterprise Value normalmente é maior, porque a empresa é alavancada, tá? O valor justo deles, segundo eles, seriam 26 bi. Então a empresa aí, para quase dobrar, né? Cotação, né? O valor justo é esse daqui de mercado, 26 bi, seria como se a cotação daqui subisse 1,8 vezes mais ou menos, né? Então iria R$ 48.
um pouquinho acima de 2020, que é o que eu estou falando, né? Ela está com resultado mais forte que 2020, pré-pandemia. O número de investidores, né? A gente vê que tem mais investidor estrangeiro do que brasileiro, né? Até aumentou. De repente, por isso deu esse boom aí na valorização da empresa. Eles devem ter notado essa discrepância. Quantidade de aplicativo, também mais uma forma de engajamento, de auxiliar a ter eficiência, pagamento de estacionamento online, auxiliar também no contato aí das lojas, ingressos, cinema, não, uma série de serviços aí que eles colocam e você consegue também verificar como é que está o teu cliente, que horário que ele vai, quando que ele vai, mandar promoção pelo aplicativo, tudo isso consegue reter, né? A camada adicional de dados sobre o comportamento do cliente, consegue oferecer produtos personalizados, ofertas personalizadas, enfim, reconhecimento de placa de veículos. Mantendo o cliente conectado com o aplicativo, o número de usuários cresceu. Tá? Acho que na última apresentação eu até tinha visto que eles estavam dando cafezinho. Eu até falei que ia me cadastrar, mas acabou que eu não cadastrei porque eu tenho a tag, né? Aquela tagzinha de estacionamento, de pedágio. Passei aqui. Novos ativos, ó. Melhoria no New York City Center, que é aqui no Rio, Pátio Savassi, Morumbi Shopping. Então a gente vem fazendo algumas revitalizações, às vezes expandindo um pouquinho de shopping. Ó, número de eventos aumentando, mudança de lojas, mix, revitalização, expansão. Tá? Aumentando o poder da atração. Ó, 90% de capex da expansão. Enfim, tudo isso daí, eles também compram terrenos para desenvolver novos empreendimentos, mas parece que por enquanto é só essa revitalização e investimento em retenção do público, né? Aumentou a participação nesse Diamonds Mall, né? Aquisição levando a oportunidade de crescimento. Fez a aquisição agora, 3 de março de 2023. Participação final, 75, aumentou bastante. 170 milhões aqui de gasto. Então a gente tem uma loja âncora, 7 lojas satélite. Então a gente começa a mexer nesse mix de lojas também para poder repassar preço, enfim. Então já fizeram aqui uma revitalização, né, em 2022 e quer fazer uma segunda fase. E mais uma expansão aqui de 82 milhões, né, primeiro semestre de 2024. Então estão sempre em constante evolução. Aí como é que vai ficar, né, a expansão desses shoppings? 200 mil metros quadrados de potenciais expansões. Essa parte aqui é uma parte mais residencial, tem a parte corporativa também, eles também investem, tá? Às vezes em empreendimentos aí que trabalham residencial, corporativo, shopping, tudo ao mesmo tempo. Então eles vão ter uma entrega aqui em 2024, então eles tendem a ter uma avenida de crescimento aí, né? Algumas avenidas de crescimento potenciais para 2024, com essas expansões, com essas aquisições e tal. 268 milhões de VGV. Entrou uma receita bem pequenininha ainda e tal. Tá até aqui, ó. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Uma fase com 4 torres, 94 unidades, né? Então isso aqui é mais residencial, ó. E eu acho que foi basicamente isso, tá? Foi até rápido, né? O resultado da Multiplan, mais uma empresa excelente, estaria relativamente abaixo do preço justo. É uma empresa que já deu uma esticada, né? Frente a outras que a gente vem fazendo análise, mas com resultados cada vez mais fortes, empresa de qualidade, né? Uma empresa value, né? Aquela empresa que vai crescendo constantemente, sem muita volatilidade, sem muitos sustos na gente, né? Pessoal, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma com vocês. Peço a vocês deixarem um like, se inscrever no nosso canal se esse conteúdo foi útil de alguma forma. Comentar aí embaixo também se tiverem alguma sugestão. E se tiver interesse no nosso serviço de análise, inclusive valuation da Multiplan, o link vai estar na descrição do vídeo. Valeu? Forte abraço!